Fala você, tudo bem? Então, pergunta que não quer calar: um ateu pode ser salvo? Cara, eu tenho bastante propriedade em falar sobre isso. Peraí que deve estar fazendo barulhinho por causa do fone que tá... Foi mal. Eu tenho bastante propriedade em falar sobre isso porque eu já fui ateu, né? Por um bom tempo da minha vida, apesar de eu ter sido criado dentro da igreja e tudo mais, eu acabei, por circunstâncias adversas, coisas que foram acontecendo, eu acabei me tornando ateu. E duvidava da existência de Deus, duvidava, né, da Bíblia, muito da Bíblia, porque eu não encontrava coerência, né? Porque, óbvio, não era revelado para mim. Então eu li uma passagem, li uma outra coisa que parecia, aos meus olhos, parecia que estava falando uma coisa diferente, e eu pirava o cabeção, né? Eu, não, isso aqui, né? Não, não pode, né? Isso aí foi o homem que escreveu e tal. E aí chegou no momento que eu me vi, né, naquela galera que acredita numa energia que criou tudo. Aí eu fui assistir uns vídeos aí no YouTube, tipo Zeitgeist, não sei se você já assistiu, mas se você conhece um ateu, provavelmente já assistiu isso. E, e aí lá eles contextualizam, falam um monte de besteira, né, de uma forma convincente. Cara, eu tô com uma vontade de coçar o nariz, perdão. Eles falam um monte de besteira de forma convincente e a pessoa acaba falando, ah, é isso mesmo, esse cara que estudou, ele sabe o que ele tá falando, né? A gente acaba criando um senso de autoridade, né? Existe uma coisa chamada gatilho mental da autoridade, né? O fato de você estar me vendo aqui agora talvez gere em você, se você assistir mais de um vídeo meu, você talvez crie dentro de você um gatilho de autoridade e você comece a pensar que eu entendo muito do assunto. Mas na verdade, eu tô fazendo os vídeos de acordo com o que eu sei, do que eu entendo, mas eu não tô aqui para me posicionar como uma autoridade. Só que tem gente que vai usar isso, de fato, para se posicionar como autoridade, para vender um curso, vender alguma coisa. Né, não sei se você chegou de paraquedas nesse vídeo ou não, mas assim, eu trabalho com marketing digital, eu sei como é que isso funciona. A gente usa essas coisas para vender mesmo, né? Não aqui. Esse canal ele é off de monetização de venda. Eu não quero de forma alguma vender a palavra de Deus, né? Enfim, voltando aqui, é o seguinte: o ateu ele pode ser salvo. A palavra ela é clara e ela vai dizer que não. Mas contudo, entretanto, todavia, o ateu pode passar a crer em Jesus, né? A gente não tô nem falando de Deus aqui nesse momento, tô falando de Jesus em si, tá? Porque a palavra vai dizer que mesmo aquele que crê em Deus, mas não crê em Jesus, esse daí já não tá cumprindo o propósito, vai ter a ira de Deus em cima dele, entendeu? Então vamos lá. Escuta aí. A palavra está em João 3. Minha cachorra tá latindo. Pera aí. Já parou de latir já. Talvez dê mais um outro. Enfim. João 3 é a passagem, beleza? Porque Deus. João 3,16, perdão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aqui ele está falando com Nicodemos, quando Nicodemos começa a trocar uma ideia com ele, e aí, né, e Jesus vai explicar umas coisas para Nicodemos e Nicodemos fica maravilhado e tal, não sei o que, e aí Jesus fala, calma, cara, não é bem assim, você tá maravilhado com uma coisa que não é... Calma, né? Enfim. Aí Jesus começa, né, continua falando. Aí seria legal depois você ler até o 36, ler tudo até o 36, porque é muito bacana você ver que o Espírito, né, de Deus, ele testifica com duas pessoas que estão em dois lugares diferentes, falando para né, um para várias pessoas, outra só para Nicodemos, mas Deus fala a mesma coisa. Olha que legal. E aí vamos lá. No 17 eu vou ler alguns versículos aqui, mas eu vou pular do 22 ao 30. Eu vou pular. 17. Porquanto Deus
porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Aí aqui vem o que a gente está falando agora. Ponto e vírgula. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, falando do ateísmo, se você não crê em Deus, né, consequentemente você não crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Então você já está, né, julgado. Não terá a vida eterna, a não ser que, vamos lá, que foi o que, né, Deus me concedeu, e graças a Deus, porque senão eu tava, já tinha ido pro saco aí também há muito tempo. 19, é a continuação, tá? Não pulei nada aqui não. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí aqui ele está falando uma parada muito legal que eu demorei um tempo para me entender, para entender isso. As pessoas que têm boas práticas e boas obras, elas acabam naturalmente se aproximando de Deus, porque elas já estão num caminho de congruência, elas já andam por um caminho muito similar ao caminho de Cristo. Então essas pessoas, elas acabam pelas suas boas obras, né? Aqui não que você vai ser salvo por obras, você não vai ser salvo por obras. Mas essas pessoas, elas acabam andando, né, em paralelo, digamos assim, ao que Cristo prega. Então, nesse momento, existe uma possibilidade de Deus olhar e falar: pô, esse cara é legal, gente boa, pô, ele faz o bem e tal, ele ajuda o mendigo, ele ajuda a senhorinha a atravessar a rua, pô, ele, né, tira o cadeirante ele da cadeira de roda e bota dentro do carro, ele faz umas paradas legais. Pô, vou dar uma chance pra esse cara aí, cara. Gostei desse cara. E aí ele vai lá e. E aí, garotão? E aí faz que nem fez comigo, né? Me pegou lá no meu quarto, lá do nada. Eu, eita caraca, e já era. Quando eu fui ver, né? Uma experiência lá maravilhosa. Se você quiser, depois comenta aqui embaixo se você estiver curioso ou curiosa, que eu faço um vídeo contando meu testemunho. E aí o ateu vira cristão. Cara, é nesse ritmo. E aí, assim, né, depois João Batista, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Eu vou pular umas partes aqui, tá? Eu vou ler o 35. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então são duas pessoas em dois lugares diferentes. Jesus, ele estava nessa hora aqui, ele estava indo para a Judéia, mas ele estava em outro lugar antes. Tá por aqui em algum lugar, mas eu não lembro agora. Ele estava indo para a Judéia, mas ele não estava no mesmo lugar que João. João, ele estava aqui, ó. João estava também batizando em Enom, perto de Salim. E aí, eu acho que Jesus estava no outro lado do Jordão, alguma coisa assim, mas enfim, depois eu comento aqui embaixo. E aí os discípulos falam, cara, aquele cara, né, que veio aqui e tal, que, né, você batizou e você falava dele, ele tá batizando agora e todo mundo tá indo pra lá, e aí, o que a gente faz? Aí João vai dar uma chamada, olha só, eu avisei vocês desde o início que eu não era o Messias, que eu não era o Cristo. Então, não tô entendendo esse papo de vocês. Vocês já sabem que aquele cara é o Cristo. Então, convém sim que eu diminua, né? E ele cresça, que eu diminua. Na verdade, ele vai falar, né? Que ele cresça e eu diminua. E aí,
ele fala, ele estava em outro lugar, né, no mesmo momento, mas ele estava em outro lugar, e ele fala as mesmas coisas, né? É muito legal, cara, essa parte. E aí, beleza. Finalizando isso, a questão do ateísmo, né? Finalizando o ateísmo. Todavia, se mantém rebelde contra o filho. Então vamos lá. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se mantém, né? Vai falar daquele que continua. Então, não é que se a pessoa ela não acredita, nunca acreditou e tudo mais, mas se ela virar a chavinha dela e ela falar, cara, agora eu acredito, agora eu quero acreditar, eu quero saber, e aí, pai, como é que funciona? Deus dá a oportunidade, né? Óbvio que não é uma coisa instantânea. Acreditei em Deus, aí eu acredito em Jesus, e aí minha vida mudou, uma coisa mágica, linda, maravilhosa. Eu vou ficar agora a vida inteira de bem com Deus. Não, na verdade é. Perdão, tô coçando o nariz toda hora. É, na verdade, o que vai acontecer? Vão surgir coisas e mais coisas para provar você durante o caminho, né? Para fazer com que a tua fé ela seja trabalhada, porque uma pessoa que acabou de acreditar em Jesus, né, como filho de Deus, ela ela tem uma fé em Cristo que é fina, é rasa. Então coisas vão se manifestar e acontecer para que a tua fé ela se torne uma coisa mais concreta, mais palpável. Entendeu? E é mais ou menos isso aí que você precisa entender a respeito. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você quer fazer um pedido de oração, comenta aqui embaixo também, beleza? Fica com Deus, compartilha com quem você puder e tamo junto. Tchau, tchau.